Então, nós estamos em tempos em que as dores estão cada vez maiores. As doenças se multiplicam por todos os lados. Existem teorias de que algumas estão sendo criadas em laboratório, porque existiria aí pessoas que detêm o poder, 1 ou 2% da humanidade que detém o poder e que querem diminuir a quantidade de pessoas no mundo. Nós temos aí uma população aproximada de 7 bilhões de pessoas, 7 bi de pessoas ao redor do mundo. E então, segundo esta agenda, seria muita gente para poder controlar, e eles queriam diminuir para 200 milhões, MI, para se ter um controle maior sobre a população. Seria isso verdade? Bom, existem muitas, vamos dizer, evidências. As provas são difíceis porque esse povo ele trabalha de uma maneira bem escondida e bem organizada. Mas seria isso o querer de Deus? Bom, Deus, ele nunca quis o sofrimento do ser humano. Mas a Bíblia diz que até hoje a criação geme por causa do pecado. Ou seja, o pecado está também cada vez mais tomando conta da nossa sociedade. Nós vemos que os casamentos hoje, infelizmente, não são duráveis. Não é porque não são feitos na presença de Deus. Uma boa parte deles até são feitos na presença de Deus, confirmados por Deus, por meio de profecia, de revelação, de sinais. Deus dá a sua confirmação. Mas por que não se mantém? Porque uma das partes, ou até mesmo às vezes as duas partes, não busca a presença de Deus, para que Deus guarde e mantenha o seu casamento. O pecado se dissemina de uma tal maneira que hoje se considera certo aquilo que é errado, e se considera errado aquilo que é certo. Mas como isso, irmão Adeildo, as coisas certas são certas e pronto, e as coisas erradas são erradas e pronto. Olha como se fala a sociedade. Quando uma pessoa é passada para trás, e quando eu falo isso, não falo apenas do casamento, eu falo também de negócios, eu falo muitas vezes de negociações entre uma pessoa e outra. Uma pessoa que vende um carro e vende um carro com problema mecânico, mas não fala este problema. E a outra pessoa que compra, depois de um tempo descobre este problema, gasta um montão, e aí você vai conversar com as pessoas e fala a respeito deste negócio. A maioria fala daquele que vendeu como: este é esperto. E aquele que foi passado para trás, que confiou na palavra de quem estava vendendo, é chamado de tonto, de boca aberta. Porque não sabia, ele confiou na palavra. Ou seja, ele não fez nada de errado, ele simplesmente confiou na palavra de quem estava vendendo. Mas ele é tido por errado. E aquele que fez o que é errado é tido por esperto. Este é vivo. Como se fosse uma coisa digna de elogio ser uma pessoa que passa outras para trás, que mente, que oculta algo que está errado. Então a sociedade ela está trabalhando desta maneira. Nós vemos aí o homossexualismo sendo louvado, digno de louvor por todas as mídias. Se fala que não é problema nenhum, e não estou aqui falando nada contra as pessoas. As pessoas são alvo do amor de Deus, mas a conduta ela é abominável diante de Deus. Deus não concorda com isso. É pecado. E o pecado segue sendo pecado. Mas isso está se multiplicando. E você olha para todos os lados, isso é considerado normal. E o que é isso? É um dos sinais de que Jesus está voltando. Então há dois sentimentos que invadem nosso coração. Um é de tristeza, porque vemos pessoas queridas nossas sendo engolidas pelo sistema, sendo engolidas pelo pecado, e estão caminhando a passos largos para o abismo. E uma boa parte pensa assim: Deus me ama do jeito que eu sou. Sim, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não aceita o que você faz. Ele não te recebe como você faz.
Tanto que a Bíblia diz que você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar, e quando a Bíblia fala de batismo, ele tem dois significados no original, que vem o original grego, bautismo, ou imersão completa. Ou seja, o batismo verdadeiro é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Bíblia disse lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus falou a fórmula batismal. Então não é a fórmula de terminar uma oração, não se termina uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se termina uma oração em nome de Jesus, porque é o nome que está sobre todo nome, e Jesus disse que se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, o batismo, ele quer dizer imersão completa e sepultamento, para que quando o velho homem morra debaixo das águas, renasça uma nova criatura para viver de acordo com a vontade de Deus.